Vamos falar mais um pouco sobre roteiro nas histórias em quadrinhos, que algumas coisas até servem para outras mídias também. De repente, se você for escrever contos, ou até curtas, ou enfim. Hoje eu vou passar 3 dicas que eu considero muito importante você ter na cabeça antes de começar e durante todo o processo que você estiver escrevendo o roteiro para sua história. E que eu acho que vale a pena você guardar isso para você não se perder e ser mais feliz nos resultados das suas histórias. Uma coisa que acontece é que eu vejo muitas pessoas querendo fazer histórias muito mirabolantes, quer colocar coisas demais e acaba deixando deficiente nas coisas mais básicas que ele deveria contar e colocando coisas que ele não teria necessidade de fazer. E durante todo o processo ele fica meio patinando em cima do tema que ele quer abordar e aí ele acaba não conseguindo comunicar aquilo que ele quer com a história. Então essas 3 dicas vão ajudar você a se manter na linha e deixar as coisas um pouco melhor amarradas. A primeira grande dica que eu falo para vocês é fidelidade na proposta. Isso significa que se você se propôs a fazer uma história de comédia, ela é comédia, é para ser engraçada. Se você se propôs a fazer uma história de terror, é para ser terror, é para dar medo, é para causar aflição. História de suspense é para criar mistério, é para criar curiosidades. Se você fez uma história de ação, você está propondo uma história de pancadaria. Então faça pancadaria. A primeira coisa que o teu leitor vai ter de você quando vê a sua história é do que se trata. Qual é o tema? Qual o assunto? E se esse leitor se interessar pelo assunto que você apresenta, é aí que ele vai classificar se é bom ou ruim. E o leitor achar a história boa ou ruim tem a ver com corresponder à expectativa dele ou não. Então se o cara está comprando uma história de terror, é porque ele quer sentir medo, se sentir aterrorizado com a aflição. Se o cara está comprando uma comédia, é porque ele quer dar risada, é porque ele quer achar graça nas coisas que ele lê. Ele não está esperando ficar com medo num gibi de comédia. Isso é muito importante. Por exemplo, se você escrever uma história de terror, ninguém vai poder dizer que a sua história é ruim porque ela não foi engraçada. Ele vai poder dizer que é ruim se a sua história não der medo, e assim por diante. Então, fidelidade na proposta. Não comece de um jeito e mude no meio do caminho. Então, se a história é para ser de uma coisa, seja fiel a isso. Não que você não possa colocar elementos de outros gêneros no meio da sua história. Mas se você quiser fazer uma grande salada e colocar um pouco de tudo, é mais provável que você vai se perder e não vai conseguir chegar num bom resultado do que ser feliz com essa salada toda. Segunda grande dica: crie problemas reais que façam sentido e resolva-os. E se você conseguir, com soluções inesperadas. Toda trama da história tem uma problemática e é o personagem que vai resolver. Nunca faça sua história onde ele não consegue resolver o problema, porque você vai frustrar o teu leitor. O final pode até não ser feliz, mas resolva o problema. E se você resolver o problema de uma forma muito simples, a impressão que o leitor vai ter da tua história é que a tua história foi simples. Se você conseguir dar a ele o inesperado que resolva o problema da tua história, ele vai ficar surpreendido com isso e provavelmente vai achar a sua história muito mais interessante. E quando eu falo sobre criar problemas reais, é para não ser uma proposta forçada. Suponha, você vai fazer uma história de aventura que, sei lá, parece uma invasão alienígena. De repente, um menino do nada, ele decide que ele vai salvar o mundo. Por que o menino do nada vai querer salvar o mundo? Por que ele se importaria com isso desse jeito? Pense que uma pessoa teria muito mais motivos particulares para ter certas atitudes. Então, coisas muito conceituais, faço isso porque eu sou bonzinho, faço isso para salvar o mundo, são coisas que, já entenderam. Então, isso que eu falo é que é situações reais. Personagens, pessoas têm seus problemas da sua vida, do seu cotidiano, da sua realidade. E é isso que você vai explorar para o teu leitor e vai fazer ter empatia com o teu personagem, com a história que você criar. E terceira grande dica, e muito importante, quando você for escrever de fato a sua história, ou seja, a trama, todo o desenrolar dela, o que você precisa saber com certeza antes de escrever o meio é como começa, quem são os personagens, o universo e tudo mais, e o final. Nunca comece a escrever a sua história sem saber como que ela vai terminar.
Talvez alguns aí já estejam se balançando na cadeira falando, não concordo, Thiago, porque eu acho que a história, quando você começa a escrever, ela ganha vida própria, e aí no fim, o final ele vai acabar se formando e surgindo um final adequado naturalmente. Eu contesto. Eu acho que o mais provável que vai acontecer é que você vai se perder. E no final você não vai saber o que fazer, nem por onde ir, nem para onde vai. O fato de você ter um final e o começo estabelecido faz com que, ao escrever a sua história, todo o meio já tenha uma coerência, uma lógica, os eventos sejam amarrados para chegar até esse ponto final aqui. Isso propicia que você tenha uma coerência melhor na sua história. Se você não sabe onde você vai chegar com isso, por que você vai desenvolver uma encadeada de eventos? Para onde você vai caminhar? Existem vários exemplos de histórias que nitidamente o cara, quando começou a escrever, teve uma boa ideia para a problemática, para a trama, mas ele não tinha ideia de como que ia ser o final, e aí o final ficou aquela coisa, hã? É assim que termina? Foi isso que aconteceu? Então tenha sempre isso na cabeça. Saiba o começo, saiba como vai terminar. O cara vai resolver o problema dele, o cara vai conseguir vencer o boss final? Sim ou não? Sim, por quê? Não, por quê? Como? Beleza. Não precisa ter os mínimos detalhes, mas pelo menos saber se resolve e como resolve. Aí você desenvolve o meio. Não que você não tenha algumas ideias desses eventos separados do meio no decorrer do processo. Vai anotando. Mas na hora de escrever em definitivo e criar o seu roteiro, a sua linha de história, saiba o começo, saiba onde você quer chegar com isso. Muito bem, então foram esses os meus comentários sobre escrever histórias, escrever roteiros no vídeo de hoje. Ainda conversaremos um pouquinho mais sobre isso. Então, é isso aí, estamos conversados. Por enquanto.